O que virou, né? É... Como é que fala? Tratamentos não. Instrumentalidade trabalhista, medicina do trabalho para. Se entra aqui em correntismo físico, apontar a medicinação entre a medicinação, entre, acabei de acordar, entre ateu e religioso. Que vira tempo proteste multilixotecário, há quem diga tudo por uma fotografia, não é que é, falem mal ou falem bem, mas falem de mim, ter ouvido livremente sobre toda desgraça, foda-se, isso e aquilo mais, não sei o quê, né? São muito desgraçados e, né, que é considerar um impor trabalho e achar que tem satisfação, impor subsistenciar trabalho recursável e dizer que desrecursam a qualquer modo, e aí de alguém tirar isso ou aquilo, ou impor isso e aquilo, e que nunca tá bom e assim seja mais destrutivo, caso soubesse teriam mais desfeito, com bomba até eles, empurrando com a barriga, ao desparadoxo do cu, né? A quem pró desde quatro, coisificável, embarrigável, desembarrigável, né? Aí a gente olha o que cai por terra sobre o que virou. A quem atribuir comparação heterossexual em teorema de efeitualidade criacionista para toda forma de família que se uniformize, sociedade monoteísta, dizer que tem esse causa e efeito tal, sobre o que atribuíram dizer que fica impostado, obediência, o que interpretaram o trabalho no tempo do destempo, trabalho recursável, a quem calcule a temporalidade de trabalho, né? Dizer que sobre em que momento a singularidade globaliza a praxeologicidade parcial repetitiva, né? Que é datar materialismo leve entre delinquentes a quem intelectualidade encapada de referencialidade relevante, né? Se assim podemos colocar o que vira, né? Coisas simples e, entre aspas, aparentemente complexas, caso dizer que se parasse o corpo para olhar a pré-determinação, né, sideralizante que materializa, né, espacialidade corrente, desespacialidade corrente, né? A gente for falar, teoria tal, entrega fogo, terra, ar, caso um, caso nenhum, caso polido, não polido, tem sempre a teoria, né? Sejam mais altos e mais profundos, correndo de que a quem justificar antecedentes raciais como adquiriram habilidades velozes, numa largura, numa fartura, né? Não precisavam nem dar o passo, são habilidades comuns, né, de a quem justificar vantagem ou fracasso as conveniências de racistas conforme, sexo e destruição pelo corpo, ou utilizar recursos indevidos a quem justificar por freio para fazer caber, né, as conveniências, né, das tipologias raciais, né, vantagens apontadas em membros em condições sexuais, as conveniências de a quem atribuir miséria e desmiséria, quando isso virar e ter mais habilidades, e caso a guerra chegasse. Num dado momento que é, né, proximidade, é dizer que você tem um instinto cego de procurar comida ou qualquer coisa onde não se enxerga. A teoria de qual intermonstro, interbicho, condição estacionária indevida, né? Que se tornam acidentáveis, né? Multifundamentalistas, trovões, blá blá blá, raios, tsunami, tal, quem justifique, né? Pró-explosividade amena, que a quem perceba exatificação reativa, polida, né? Exatas, a quem humanizados, quando sobre algum critério assim não comessem carne, não precisassem cortar,
quebrar, que vira acidentalidade aceitável, sobre materialidade que vende a quem se compra, tem poder de compra, né? volumes, volumes etiquetatórios, dizer que causa e efeito propiciatório que a quem justifique probabilidades angulares sustentáveis. Imagina se desse a bunda todo dia, se não desse a bunda todo dia. Mas tem que ser igual, baseado naquela roupinha, entre aquele vegetal que se cabe, que não mais se cabe. Tem toda uma, né? O que vira de fato? O fator fidelizatório basal, direto e indireto, que a quem justifique naquele dia um pouquinho mais ou um pouquinho menos, qual morre para o outro, qual paga mais a conta, qual sai mais passivo ou mais ativo, ridicularizado. Se passivo, né, precisa ser ridicularizado para o ativo ridicularizando o passivo, né? Tem-se essas questões. E quando avaliado uma minuciosidade aparentemente simples, o que é a complexidade de a quem se apontar deficiente, fora do padrão, quando o que virou uma cabeça, 2 braços e 2 pernas, e você avaliar resistencialidade em treinamento de força, a quem atribui hipertrofia leve, hipertrofia corretiva entre mundos atritais, o que vira polimento subsimetrível, sobresimetrível, né? Dizer que sobre alguma distância ou algum quadrado, como desse quadrado da proximidade, não se cabe, até onde precisa se caber. Comparativas e relações, né? Parasitárias, bem etiquetadas, que a quem atribua que um mesmo nunca é 2, e quando 2 ganha um volume, quem se agrega ao volume de multi-uns para justificar a 2 com vantagem a quem segundo, testemunho, presencialidade, tempo, né? O que virou o tempo descabido sobre dizer que o erro da cruz tem um estado, até que ponto a limitação do infinitivo, do sobreinfinitivo, a quem aponta errante, sobre o estado despotente ou potente desoperacionalizado, a quem intitular onidesinconsciência, que cria relação dependente ou subsistencialidade nobre, a quem suntuosize essa nota, que é, né, educar e ser educado, ou o que vira sobre a condição herançada, você se tornar dependente, não necessariamente doente, ou o que vira entre o apontado temporal corrido maior, aceitar e não aceitar, relações fissionárias como, né, mesofusorificatórias, a quem pais e filhos, quando Deus acima porque racista, maior, menor, mais velho, afastado, fazendo aba para coisa mais ainda feder, menos feder, fazendo estufa, fazendo proteção, efeito estufa, nobreza energética, como é? Que num dado momento queima, inferniza, caso mais aproxima, não aproxima, é o sol, é a lua, blá, 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 blá. Quando apontadas as relações tais, quando eu falei, é um treino misto. O que é aeróbio, anaeróbio, minuciosidade, estava simplesmente só pensando o que é dividir, né? Aeróbio, peso aeróbio, não. O que é avaliar sensoriais localizados, picos alimentares, gasto calórico total, um desse é um daquele, vai mais no bolso para quem, que são meios de produções a mais, que instrumentam, aparentemente ficou tudo muito fácil, tá no supermercado, quem saiu do lucro de nem seu coitadinho que bota no supermercado, que não necessariamente é o da roça, e a quem atribui intelectualidade abstratual sobre uma roupagem multicomunicativa que mobiliza todos eles e chega a todos eles, que vira causa e efeito de se tornarem escravos de inimigos, né? Caso soubessem o ir e vir, entre a quem ir e vir, que o transcendentalizar caso ir e vir em nota direta, apontar como, né, velocidade da luz, aqui perpetualidade de anos-luz, que a oralidade é o limite do cu e o limite do cu entre silencioso e oralidade atretal, entre tem, mas acabou, apocalipse ou qualquer etiqueta de guerra,
que assim bem gozam ao direito de destituir a vida alheia, de fazer para os outros o que não querem, ou que sabem muito bem que implicam irresponsabilidades. Ou seja, tem estado, o instinto é muito mais consciente do que se pensa, não existe alienação. Em que momento a fartura convida e desconvida, né? Mas a repetição e a angularidade, a sistemática tal, apresenta entre todo o passo e antes do passo as questões, né, em tempo multissinapticível, a dicotomizável como dicotomizável, a quem impostar, né? Paradigma dependente como paradoxalidade, né? Interindependente ou desindependente, a quem se compara, né? Adequar em intraespacialidade entre quadrados desredondos de distância, qualquer coisa assim. Aqui em pseudopodização, né? Relacione ir e vir perante a anátomo elementariedade, na osteoanatomia, a, né, vertico-horizontalidade, a anatomicedade de padrão, que padroniza, padrão que justifica, materializado, que proelementariza a anatomicedade, a quem justifique, que aparentes são autoperceptíveis, multiperceptíveis, né? Que virou cultura do movimento assimétrico, se faz assim bandos, mas bem dançam, olha como são ritmados. Caso trabalhasse, já que trabalham sacrificadamente, olha como também tem essas habilidades, você nem imagina, e não é trabalho. E por que não é trabalho? E por que aquele é trabalho? Ó, piso e teto. Grava num dia, nem tá lá no outro, repete, todo mundo compra e vira temperatura ambiente da maioria. Onde está o erro, né? Entre infidelidade corrente, fidelidade parasipática, né? Involuntária, né? Que vira o processo da inafiançabilidade escancarado entre trânsito involuntário, multiparticipativo, sobre inafiançáveis ao erro da cruz, quando instâncias tais a quem agregar tempos largos de monoteísmo pela frente, não necessariamente a quem aponte poligamia de dois, não necessariamente não dando a bunda, não necessariamente pagando boquete. Ah, mas só não paga também porque aquele não escova os dentes, a piorreia, ou catarro vaginal do outro, a bosta que aquele nunca deixa de pingar, que caso antes de atravessar a rua, no estupro total, conversasse menos fiado e mesmo repetisse que são imperativos de execução, né? Como judiciamento tenebroso que legislam correntemente entre oralidade de a quem apontar constante caos, que desprofetiza, né? Herança-se descabida sobre o que viraram, né? A quem edificar feitos vertico-horizontáveis, que mesmo entenderiam de angulares, que é a olho nu e a tragicidade da lente, que quem não tem nada a perder, entre alturas e profundidades, assim, né? A quem astrologíveis, impulsionados como astronomíveis, a campos sem terras mais fudidos, desbravar o desconhecido para, sobre miséria para, e não necessariamente, mas sempre, que se impõe, que se permite miserável, ainda que feio, ou seja, né, a quem atribuiu bonito, magreza não é falta de boa alimentação, nem gordo é falta de força, de saúde, eu não chegaria lá gordo, chegaria lá onde, né? Questões tais, né? Deficiente não significa que não estupra, que não mata, que não as conveniências, como também que não são capazes de trabalho, e mesmo que são padronizações que implicam em virou cadeia ramificada de multi-encosto, né? E a quem justifica que até um platô, onde a criminalidade também não deixa de sair da base, quem é o otário, que tem que acumular tanto para quê? E não acumular e simplesmente dar, e como que o outro arrasta. O desconhecido que virou inconveniência, incongruência relevante a quem achar o mais esperto, que tira mesmo do próprio bolso,
O que virou poder de Estado próprio, poder de Estado cumulativo, que percentualizaria responsabilidade sobre o aluguel aqui em casa própria, herançabilidade de ir e vir e causa e efeito sobre a totalidade, que mesmo o verbo gerundifica, o que subjuntiva ou de subjuntiva prejudicar, né? Variáveis, né? Metamorfosização de causa e efeito, corpo sem alma, alma sem corpo, mente sem cu, a cagar pelo menos, ou dizer em que momento você pode largar o cu limpo e dar a bunda até não querer mais, mas com a bunda sabe dar, e antibunda, o que vira você periodizar e dizer que comparações, enquanto como é que é comprar almoço para vender a janta, né? Então, quem justifica você vai colocar, né, sobre um datado tempo, sobre que são relações compensatórias e apontar por que isso se torna deficiente. Porque esse protocolo perante aquele, se entre aerações tais, sobra possibilidade para esse movimento e esse não é cobrado, né? Sobre campos gravitacionais, ou assim falado, quando selecionar movimentos percebidos tantos, inclusive, né? Mas o que é o aeróbio, né? Antes você esperar dar o que é o descanso de 2 e o descanso de 1, com as dobraduras deixar correr, deixar cair o platô. O que é você baixar para o outro dia, o que pede antes do pós-treino, do pré, que pede como pré-treino, do intermultitreino, caso sono, o trabalho, a casa, blá blá blá, e no outro dia ser um treino suficiente, com carga tolerável, mas você dá um pico. Por exemplo, pega uma lata de açaí para dar o pico, o platô de pico de caloria, utilizando janela de oportunidades, ou estimulando janela de oportunidades, supercompensação, anabolismo aparente, metabólico, mitocondrial, sarcoplasmático, como é que é? Né? Tem toda uma tensional, blá blá blá, né? Sobre todas as minuciosidades, a quem atribuir corretiva momentânea, né? Membros inferiores entre a condição central, né? A pinça, né? O cinturão de ramos, né? A quem justificar ficou mais fácil para membros superiores, que se pudesse não teria feito. Entre os aquenhos ativos, passivos da cintura para cima ou para baixo, justificar ter músculos expostos e não necessariamente o que é volume da cintura para cima e desvolume da cintura para baixo. A conveniência de quem em que tempo sideralizante, multicosmologizante, implica vantagem e desvantagem a quem está mais leve, mais pesado, e o que vira a aptidão física versátil entre os achados e biexploradores, politeístas, afins, os poligamicistas, inafiançáveis, que nem subsistencialidade de fachada, meso-uniformizante de achados passivos, as leis dos ventres livres multistupráveis, caso platô de poligamia, né? Escrota total, o que vira o limite da liberdade, o pró-intitular vestir, né? O mal pelado e a quem o bem vestido, né? Já o mal pelado de natureza, em teorema de pecado e faça-se perpetuar, porque não é ali, desde que aquele não, julga quem é que se vende, quando é conveniente aceitar exploração oral, o que já fez, né? O desracial absurdamente incorrupto, a quem sai o prejuízo interparasitário de agregar depuração racial pelo cu, entrelaçar isso e aquilo, né? Diluir em bi, né? Porra rala e não necessariamente a desmilagração, a quem ganha leveza naturalista, né? Não pró-ateísta, a quem pré-religiosa, observável quando dizer que o sacrifício, alarme, emergencialidade transitiva, frequencializante, multitranscendentalista, literalmente complexa, quando não é só fuder e cagar ou enfiar no buraco quando você acha que tá aleijado, variável, joga aquela merda fora porque vai morrer mesmo, e aquilo ali tá dando sacrifício a quem mal fudeu, o que vira platô revelativo sobre a percepção
fenótipo genotipologizante, genótipo fenotipologizante, que a quem entra em desinfinitivo caótico estereotipologiza, polimento, desosmo permeabilista, que a quem reversifica, apoptosificar, mesocatabolização correntista, que a quem o ir da morte e vida. Entre que momento reversificar, mesograndesificar, vida eterna enxergativa, a quem imortalidade, jócio inteligentista, o que é o humano sair dele mesmo, voltar dele mesmo, a quem atribui protocolo de saúde e doença não acidentável, limite da individualidade autossustentável como entre o padrão sideralizante saturatório, atrital, percebido do qual eu dominei sempre tudo muito bem, mas o que virou, né? Quem conseguiu, parabéns, né? O objetivo era esse, só preciso, quem não tem nada a perder, que fica mais leve, o coisificado, aparentemente membranoso, celularizados, aparentemente bonitos, aparentemente cênicos, sobre o comércio básico e escravista e etiquetado. Ele bem sustenta a aceitação, a imagem incomoda, como a imagem impera, e traduz quem são os grupos quando a luta pela sobrevivência automaterializada, que implica onde está o fracasso criacionista ou o que vira. Entendimento de perpetualidade, de causa e efeito ramificado entre deixados as relações de fato, né? Criacionistas anti-ortodoxais, independente de sentido, circular, desquadrado, vértico horizontal, a quem atribuir evolução inteligente ou linearidade evolucionista, como num dado momento, entre singularidade a quem repetição de que se faça trabalho, novo trabalho, o sujeito fala, isso não é adestrável, você tem que ser parente daquele outro demônio, ainda que aquele não fala, ainda que aquele não aparenta, quando alinhar variáveis ou minuciosidades tais que impliquem em adequações vertico-horizontais, no mínimo basais, e que se façam, né, autorresponsabilizadores, que alguém tem que pagar as regras, né? Ou seja, culpam o arbítrio, culpam o usufruto, culpam o capitalismo, a comunismo, que é o limite da comunização, a quem descapitalização, má capitalização, e que acharam, num dado momento, tirar os zeros, fazer ficar leve, fazer serem iguais e serem donos, que é um fracassado que impõe, e mesmo não fazem para ele, mesmo que viraram impostar complexidades para que sempre seja um abismo, e que cada vez miseráveis nunca consigam, viram massa de manobra, ainda que utilizam o joguete, nem um pouco inocente, que momentos são usados, e que de fato a incongruência total implica o que vira o poder do usufruto e da herançabilidade, né? Involuntário, em que momento desagregar imagem ou estar em imagens ou lugares que te impõem desimaginar, multiimaginar, mais imaginar, desconsagração, auto-mútil, que viram uma célula familiar, ainda que etiquetado de que o que viram relações, né? Cientificíveis, até onde o pedaço ganhou bando metodológico, protocolar, mas a maioria, a quem regra tem exceção. Então crucifica, o mate de qualquer maneira, e sempre matam. Mas matam para quê? Se você tem o poder de compra e venda sobre alguma sustentabilidade radical que já capitaliza, né? Relação heterotrófica potencial de estar a um modelo padrão correntista em evolução, em construção, em constante desressurreição, reversa, involução, está sempre nascendo para mais morrer, menor, delinquente, né? Voltar a estágios nem de 4 quando que saem disso, né? Fica-se essa questão. Entre as minuciosidades, em que momento se tornar leve, se tornar suficiente, dizer que a sapientalidade terminou o milionário num kitnet. E tinha herança, não trabalhava e tinha herança que não conseguia nem carregar. Teve que escolher
um doidinho na rua, aquele não adequou, o outro adequou. Tem umas coisas que são amedrontadoras, né? Que a quem atribuir valor, poder de compra, mas existe uma relação entre volume de arrasto, que ela é muito clara, perante ainda que você não calcule exata de peso, o que virou, né? Acharem poder de buceta mole a pau dura ou vice-versa, ou qualquer coisa assim. O cu universal, né? Etiquetado de anos-luz, em que momento desambiguável, ou dizer que em que momento, né? A exata explosível, a quem bem se lembre dele sair, voltar, né? E dizer o que virou o fracasso de frente, o joguete, períneo para lá e do períneo para cá, dos indecifráveis totais. A merda pingada, caso, né? Sanear e justificar de fato temperatura, né? Direito à inspiração, a interpisco serem cada vez mais cegos, independente de fingirem olhar e agregarem limiares de inteligência, o que a porcosidade falseada de arte, de cultura, que mesmo muitos, inclusive fingidos imperativos, né, dotados de imperativos intelectuais, são de fato, né, dignos de uma boa gargalhada na cara ou de um tiro na cabeça, né? Quando apresentam cumulativismo e é só tá fudendo junto com mais um ou com mais aquele que aquilo se resolve. Ainda que, né, comercializem temáticas paradoxais, né? Mas o que é a exploração da pré-exaustão da ação de graça inicial? De novo, introdução, 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 ou nunca introdução de tempo corrente, a quem justifique, né? Tempo de destempo, blá, 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 né? Mas o que é o imperativo de colocar o aeróbio antes e depois? É quem justifica aeróbio sempre, anaeróbio sempre. O que vira entre um intervalo aparentemente cotidianizado, as variáveis incontroláveis do trabalho, vira causa e efeito, subir ou descer a carga aparente, se tornar treinamento hipertrofível corretivo, que é o que eles falam, se torna menos um, e nem mais ou menos a quem neutro indecifrável, né? Que o que vira a subsistencialidade de estancar ou estimular zonas de reserva, que é o estupro, não necessariamente a quem interpretar, e dizer que tem que ser sucesso compensatório, em que momento adequar leveza, fidelidade corrente, sair do seu um e ir para dois, mas em que momento a perpetualidade contínua, num irredutível que Alto Pai, Alto Filho, Alto Espírito Santo, a quem justifique entre um joguete de entre dois, qual bicho que vem? Como é que vem? Como é que sustenta? Impõe-se fingir correntismo herançável, que o que vira causa e efeito de filho, de anatomicidade e arrastar em trabalho. Entre sair ou não sair, está a quem se subjugue está procriacionismo, profundamentalidade, explosivo, explosivo que apontem vem depois, ou são parasitários, ou são dependentes sobre, né, a boa nova, né? A quem justifique desambiguados, datar a história em função das incertezas e dos fracassos, sobre o errantismo, né? A quem justifique perceber, né, minuciosidade relativista e mesmo valor moral, a quem atribua percepção cobaística inteligente, praxeologizada pelo corpo, e até que ponto pontuar o quanto caro é a luta pela vida pelo corpo, e o que é, quando bem agradecer, poder ter uma casa, ela não cair, ou chegar já está pronta, ou no chão não passa, a quem do cru ao cozido, bem adequar um chão qualquer, um colchão, encontrar a ventilação adequada, bem reagir, que a explosão seja perto das conveniências do que precisa explodir para mais esfriar, para mais esquentar, né? Ou para longe, né? Alguns lugares dizem que no datado momento zonas de reserva a alguma distância, que tem imperativos próprios, e dizer que você sinaliza, mete o nariz onde a distância do que é chamado, né? Ou vai com o cu, que o cu todo mundo tem, ou não é tão usado assim para pagar o boleto.
sideralizante ou qualquer coisa, quem justifica esses demônios totais em maioria, né? O que virou maioria, massa, espectro definidor, visto os músculos dos travestis, a quem os indecifráveis totais homossexuais, indecifráveis, ao joguete de por que heterossexuais casam homossexuais, homossexuais fingem superioridade e vingança e etiqueta de heterossexual, né? Quando deveriam fechar um ciclo tal e usar o corpo pelo corpo e fechar o boleto caso eles fossem bons de foda pra caralho, para justificar o que é a minuta revelatória sobre um filho que não esteja ao fardo, ao ir e vir, o fardo de carregar nas costas, de se deparar, culpado pela inocência, pela naturalização entre inimigos que fica conveniente serem críticos, vigiadores, descansados para roubar e botar fardo multigovernamental a quem justifique valor de tribo inteligente, né? Do chão não passa, todo mundo dono, trabalha pouco para mais fuder, proliferar, né? Que virou o corpo entre no máximo um filho, nenhum filho, tantos filhos, tira desse, traz essa plenitude para mais fazer desplenitude nas costas de quem, né? Sobre que é operacional o filho máximo, o ir e vir do filho máximo, da maior inteligência, do alto filho, quando interfilho, quando convida-se aleatoriamente, permite-se entender que o outro é passível de compreensão, perdão, comparação, que num dado momento que vira de fato temperaturalizar a Santíssima Trindade em poder do Espírito Santo, e quando mesmo de perna fechada, a quem então os de perna aberta não são iguais, não são convidados a serem iguais, não são valores de constante, não tem peso de variável, volumetrível que ganha relevância, não são dignos de perdão, não são dignos de comparação, não são do mesmo meio, não são da mesma origem, não são do mesmo espaço, a quem justifique desnado, destudo, vazio, vácuo e antiqueda e gravidade, inclusive, né? Toda a dualidade, entrelaçamento, assimetria pseudopodível a quem atribuir cordamento, descordamento, né? Pulsão multiteletransportável, né? Poliparadoxal, né? Meso-interveniente a quem se enxergue temporalidade, né? Qualquer coisa assim, acabou a luz, né? Já atingi espectro tal, tô voltando, hein? Ah, não tá vendo não? Tocar uma punheta. Quem tocou siririca algum dia? As moças dos rapazes nobres, né? Que vira algumas falas, alguns chamados, algumas práticas, quando ao longo do tempo você tem que ver de onde essa desgraça toda sai. Mas era o paraíso. Onde é a culpa de dizer era o paraíso ou não era o paraíso? Então não fica, então não recebe, ainda faz e vai embora só na hora que estiver bem limpinho. O que é o bem limpinho, bem preparado? Para que fizeram arrastar e que dizer, como hoje eu estava ouvindo de uma aluna, eu desisti, ele não paga. Os piores são bem aceitos e eles não pagam. Eu falei, pois é, eu estou aqui te atendendo, ouvindo isso de você, e você levou sustentabilidade para um inimigo que continua fazendo coisas tenebrosas, afetou todo mundo e ele é simplesmente mais um. Ou simplesmente menos um, quem é o Deus, né? Aí fica-se entre observadores, a quem testemunho silenciosa, a quem atritais, né? A quem vilão mocinho, né? Destituir tamanha particularidade, porque alguém tem que parasitar qualquer forma, estragar qualquer maneira, ou dizer que assim basta que aquele queira, mas infelizmente está acoplado em Maria ou não está? Para quem é o José? Quem é o Deus macho? Né? Quem são os pagãos pré-poligâmicos ou pré-politeístas assim apontados, ou mesmo desapontados, entre a quem justificar alienação e alienígena, né? Abdução, ressurreição, né? Transmutabilidade da imagem a quem justificar com subsistencialidade razoavelmente racionalizável entre uniformidade da alma pelada a quem se enxerga dicotomia corporal sustentável e todo joguete de exploradores que do chão não passa, nas profundezas tem muito, nas alturas também tem,
Se explodir, chega, né? Razoavelmente acidenta, orifica, diamantiza, é só etiquetar, pegar coisa nobre, ou a quem atribui brilhar, ganhar comprimento de onda de arrasto, quando num dado momento, né? A inédita chama, né? O apocalipse nunca observado, nunca desejado, que nunca aconteceu. O que, que era uma gripezinha pandêmica entre o que veio ser pandemia, o que toda desgraça que são capazes de fazer a todo tempo e já estavam fazendo, que a causa e efeito de desgraça da casa rua se trabalhavam, trabalharam-se, eternizaram-se, imortalizam-se, infinitivam-se, né? Temporalizam, espaciam, né? Que é a massificação e botar no prego. Uns tendo tanto e nem tendo resultante, e o que é correr atrás de descapitalizar, fazer o dia não ter 24 horas, né? Que é pagar e estar sobre nem piso nem teto, para dizer em que momento esta desvolumetria corrente de fato faz causa e efeito e padroniza. Matar a fome, comparar campos energéticos, cerne, desbombeadores, se assim podemos a quem justificar, né? Paradoxo da física inocentezinha e do cientificível escus, descusa no luz afins.